Juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos estão céticos sobre argumentos usados por Trump para aplicar as tarifas. O assunto é debatido após ações de empresas e estados democratas que acusam Trump de exceder a autoridade. Mas quem vem explicar tudo isso para a gente em detalhes é a nossa correspondente Priscila Yazbek. Priscila vem chegando e eu gostaria de saber, Priscila, como os juízes, então, avaliam, esses novos movimentos de Donald Trump. Boa tarde para você. Oi, Débora. Boa tarde a você, Yuri, a todos que nos acompanham. Essa audiência durou cerca de uma hora e meia, e o advogado que representa o governo Trump, então, apresentou os seus argumentos para defender o tarifaço de Donald Trump. Esse caso, ele é originado a partir de duas ações, uma delas movida por 5 pequenas empresas, entre elas uma importadora de vinhos aqui de Nova York, que inclusive deu nome à ação, a VOS Selections, que inclusive dá o nome a esse caso aí que ficou famoso justamente porque essa empresa, junto com essas outras 5, conseguiu remover as tarifas de Donald Trump por um certo tempo, mas depois disso o Departamento de Justiça americano chegou a recorrer dessa decisão da Corte de Comércio Internacional e com isso essa decisão agora cabe a esse Tribunal de Apelações que fica em Washington para definir se de fato essas tarifas são legais ou não. O que argumentam essas empresas, e depois também uma outra ação movida por 12 estados democratas também foi unida junto com esse caso também movido por essas empresas, e esse Tribunal de Apelações ouve os argumentos do governo Trump a partir desses dois casos, tanto dos governos democratas quanto dessas empresas. E o que as empresas e os governos democratas alegam é que a política tarifária de Donald Trump prejudica os seus negócios, prejudica as suas receitas. Já o governo Trump diz que pode usar a Lei de Poderes Econômicos, que é uma lei de 1977, para aplicar as tarifas, justamente porque a aplicação dessas tarifas acontece para proteger os interesses nacionais do governo americano. E aí, por que dizem que os juízes estão céticos? Por que essa foi a avaliação geral sobre esses argumentos que foram ouvidos hoje em Washington? Porque um ponto é que o governo Trump não usa a palavra tarifas, por exemplo, quando emitiu seus decretos, alguns que já foram emitidos, outros que se espera que sejam emitidos a partir de amanhã também, para colocar as tarifas para outros países, mas durante esses decretos o governo Trump não utiliza a palavra tarifa. E o que os estados e essas empresas argumentam é que justamente nos 50 anos de existência dessa lei, jamais algum presidente usou essa lei para fazer a aplicação de tarifas. E um outro ponto também é que eles dizem que isso seria prerrogativa do Congresso e não do Executivo, essa aplicação de políticas tarifárias. O advogado de Donald Trump, Brett Sherman, disse que a Lei de Poderes Econômicos autoriza as tarifas porque permite que um presidente regule as importações em caso de crise. E é por isso que quando os decretos são emitidos, Donald Trump alega uma questão de emergência nacional, então diz que há um déficit que acaba prejudicando o país. E no caso do Brasil, por exemplo, quando o governo Trump não pode argumentar que há alguma ameaça aos interesses nacionais por causa de déficit, já que no caso do Brasil não existe déficit, o saldo para os Estados Unidos da nossa balança comercial entre Estados Unidos e Brasil é positivo, eles usam também outros argumentos, como fizeram no decreto de ontem, dizendo que a Lei de Poderes Econômicos precisa ser aplicada, por exemplo, no caso do Brasil, porque o Brasil interfere nos interesses de empresas americanas de tecnologia, censura essas empresas e também isso pode trazer consequências para os cidadãos americanos. Foi o que Donald Trump argumentou, então, nesse decreto relacionado ao Brasil. Então, essa decisão, ela não deve sair no momento, deve sair talvez nos próximos dias ou semanas. O Tribunal de Apelações ainda não disse quando deve tomar essa decisão, mas com certeza, seja um lado vencedor ou o outro, isso deve chegar à Suprema Corte. Já há uma expectativa grande que tanto as empresas dos estados democratas quanto o governo Trump, se saírem perdedores desse caso e desse julgamento do Tribunal de Apelações de Washington, eles vão recorrer à Suprema Corte, portanto é um caso que ainda deve se arrastar. O que também
também especialistas dizem é que Donald Trump pode recorrer a outros artifícios diferentes da lei de poderes econômicos, como ele usou, por exemplo, algumas seções das regras de comércio que regem o país. Ele usou, por exemplo, a seção 232 para justificar as tarifas setoriais da lei de expansão comercial. Ele também já usou a seção 301 da lei de comércio de 74. Então, ele poderia usar essas outras leis, esses outros artifícios para conseguir levar adiante sua política tarifária. Então, não se espera que Donald Trump, que essas ordens na justiça, essas ações na justiça, demovam Donald Trump da sua política tarifária. E também há uma percepção de que os países não entrariam, não incentivariam brigas e ações movidas na justiça, justamente porque chegaram alguns a um acordo, e isso poderia representar mais uma afronta ao governo Trump, e alguns países entendem que esse não é o caminho, que Donald Trump acaba subindo o tom quando eles tentam fazer algum tipo de confrontamento. Então, não há expectativa de que a política tarifária de Donald Trump talvez seja encerrada por causa desses casos de justiça. Eu volto com vocês.